Oi, pessoal, bem-vindos a este podcast. Hoje falaremos da atuação do farmacêutico na área de alimentos. Eu me chamo Gabriel Cruz e sou estudante de farmácia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Oi, pessoal, eu sou Taine, também sou estudante do curso de farmácia na mesma universidade. E hoje vamos entrevistar os nossos colegas Nara Natiele e Rafael Borges. E aí, galera, tudo bem? Oi, gente. Então, muitas pessoas ainda não sabem que o farmacêutico atua também nas etapas de produção e comercialização de alimentos. Vocês poderiam falar um pouco de como surgiu essa área? Claro, antigamente, né, os homens sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos para obter seu sustento diário. Então, o domínio do fogo foi uma revolução na forma de preparar os alimentos e esse fogo deixava os alimentos mais macios, com um melhor sabor e uma maior digestibilidade. Além disso, o fogo eliminava micro-organismos que eram muito perigosos, né, para os nossos organismos e ele aumentava o período de conservação do alimento. Depois, se desenvolveu a agricultura e a colheita, que se dava em períodos fixos do ano. Mas, nos períodos entre safras, a escassez de alimento era muito grande e o homem precisou desenvolver formas de conservação desses alimentos para que pudesse ser usado por longos períodos de tempo e garantir, né, o sustento e a sobrevivência. A secagem e a salga foram os primeiros métodos de conservação desenvolvidos e a fermentação foi utilizada pela primeira vez no Egito, na fabricação de pães e de bebidas alcoólicas. Com o surgimento das cidades e do comércio, novos alimentos foram introduzidos na dieta do homem. E há um grande impulso nas técnicas de prolongamento de vida útil dos alimentos. Então, isso foi uma coisa muito boa, né? Outra coisa importante de destacar foi que o francês Nicolas Appert, em 1810, ele recebeu um prêmio de Napoleão Bonaparte por desenvolver um processo de conservação que empregava calor combinado com o fechamento hermético. Napoleão sabia que a alimentação era fundamental para os seus exércitos e, consequentemente, para o sucesso de suas táticas de guerra, né? Então, o uso do procedimento desenvolvido por Appert permitiu aos exércitos de Napoleão é, conservar os seus alimentos por períodos mais longos e com uma melhor qualidade sanitária, né? E aí surgiu o processo de apertização, né? Que dá para perceber que a evolução no processamento dos alimentos foi muito importante para o farmacêutico, principalmente na área de alimentos, né? Que hoje em dia é de grande importância na nossa área de saúde. Bom, já entrando nessa questão da importância, né, do farmacêutico, aí, que a Nara falou, o farmacêutico é um dos profissionais que atuam aí nessa área alimentícia e que é um dos mais capacitados, né, desses que atuam, já que ele possui um conhecimento que pode atuar na pesquisa, na produção, no desenvolvimento e até na fabricação do produto. Ou seja, ele torna-se um profissional com bastante diversificação no ramo, né, da indústria de alimentos. Então, ele acaba atuando em toda a cadeia produtiva do alimento e, para fazer uma analogia, né, de forma semelhante aí, nós temos que a indústria de medicamentos, né, o profissional também pode acompanhar todas as fases de produção desse produto. Por quê? Porque esse produto não pode chegar à mão do consumidor de forma errada, né? Porque, no caso, vai ser um medicamento e na questão da área de alimentos vai ser um alimento que não pode chegar ali estragado, né? Então, o farmacêutico está ali para fim de garantir o alimento, que esse alimento chegue com a qualidade que ele deve ter realmente na mão do consumidor, certo? Então, o que a gente pode perceber também é que teve uma mudança na formação da graduação dos farmacêuticos, né? Hoje em dia, os formandos já saem habilitados para atuar na área da indústria. E mesmo assim, na maioria dos casos, né, apesar de eles saírem já habilitados,
é recomendado uma especialização, porque essa especialização vai ajudar a completar o conhecimento que eles tiveram, né, durante a graduação, para aumentar a produtividade e o conhecimento do profissional na área de indústria, né? Porque é diferente você ter ali um conhecimento e você praticar, botar aquele conhecimento na massa, né? Na prática em si. Então, essa especialização vai permitir que o crescimento da produtividade da empresa seja correta, né? Para a empresa também não sair perdendo. Então, o conhecimento que é adquirido na graduação é muito importante para esse farmacêutico, porque, por exemplo, a gente possui a fisiologia, a patologia, conhecimento em bioquímica, também farmacotécnica e até microbiologia. Então, são conhecimentos em áreas muito importantes que são de suma importância para a indústria, né? Então, uma questão que é válido também salientar é que o farmacêutico tem alguma concorrência de alguns outros profissionais, por exemplo, os nutricionistas e engenheiros, né, da área de alimentos, disputam algumas vagas aí com os farmacêuticos no mercado de trabalho, mas o que a gente pode observar é que a maior parte dos farmacêuticos, né, está concentrada no laboratório de análise dos alimentos, certo? Análises clínicas ali dos alimentos. Então, a gente observa que o crescimento da indústria existe, mas é um crescimento pequeno nesse ramo aí do farmacêutico no mercado de trabalho. Então, fica nítido, né, que é muito importante o farmacêutico nessa indústria de alimentos e ele pode atuar direto ou indiretamente na produção desse alimento, né, em variados setores da produção ali. Então, ele é muito capacitado para atuar, por exemplo, né, como eu já disse, nas pesquisas, desenvolvimento de alimentos, nas funções terapêuticas desse alimento, que é uma questão, um ramo aí muito procurado hoje em dia, até porque tem uma necessidade cada vez maior de ter uma alimentação saudável, né? Hoje em dia a gente fala aí, né, dos fitness, então nós temos isso aí. Consequentemente, com esse aumento dessa procura aí, né, aumenta a procura também por esses profissionais que podem atuar aí durante toda essa cadeia produtiva aí. Então, como o Rafael falou no começo sobre essa diversificação no ramo farmacêutico, nos fale um pouco mais sobre esses setores dentro dessa área de serviço de alimentos. Bom, há vários setores, né, dentro dessa área, e um deles é a microbiologia de alimentos, que é uma área muito importante, que envolve estudo dos micro-organismos, né? E é nela que o farmacêutico atua para garantir que o alimento seja inócuo, ou seja livre de perigos para quem consome. Isso vai incluir a garantia de que o alimento seja inócuo em seu processamento e também no seu desenvolvimento. Mas também em sua vida útil, né? As bactérias, fungos e vírus são grupos de micro-organismos que são responsáveis por contaminar e causar transformações nos alimentos. Todo alimento tem uma composição complexa, ou seja, tem um grande número de componentes, como água, lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais e ácidos nucleicos. E assim como o corpo humano consome e aproveita boa parte desses compostos, né, presentes nos alimentos, os micro-organismos também fazem isso. Por isso que os alimentos se configuram como os locais ideais para a habilitação e a proliferação desses organismos. E daí surge a necessidade da microbiologia de alimentos, né? Outra área também muito importante é a bromatologia, né, que vai estudar os alimentos de forma mais detalhada, desde a sua composição química, valor nutricional, valor energético, propriedades físicas e químicas, e também quais são os efeitos nos organismos. O farmacêutico bromatologista pode atuar nos vários segmentos do setor alimentício, desde o controle de qualidade até melhoramento e armazenamento desses mesmos alimentos. Bom, outra área aí que a gente pode falar, né, é a produção de nutrição parental. É outra área que o farmacêutico pode atuar, né? Geralmente essa área está associada à atuação na farmácia hospitalar ou ainda dentro de indústrias, né, que podem produzir esse tipo de alimento. Então, na nutrição parental, refere-se à infusão
por via intravenosa de nutrientes, né? Que são que no caso diretamente na circulação sistêmica desse paciente aí no caso, né? Então, é utilizado em algumas situações específicas, dependendo do estado de saúde desse paciente, da necessidade desse paciente. Nessa área também, o farmacêutico, ele avalia, né, esses aspectos clínicos relacionados ao controle de qualidade das percepções e também pode auxiliar na produção desses alimentos aí, de acordo com os pacientes. Outra área também é na questão da toxicologia dos alimentos, né? A toxicologia é uma área que estuda o efeito de substâncias tóxicas sobre o metabolismo nosso, né? Sobre o nosso metabolismo. Então, a gente pode relacionar com os alimentos que tem, por exemplo, alguns objetivos são identificar substâncias que são presentes nesses alimentos e estabelecer formas de como essas substâncias possam ser ingeridas para que não atinjam níveis que são prejudiciais para a gente, né? Então, os alimentos podem ser contaminados por algumas substâncias tóxicas de origem natural, por exemplo, aquelas que são produzidas por algum micro-organismo, ou então pode ser de origem sintética, né? Por exemplo, aditivos que nós usamos intencionalmente nos alimentos com alguns diferentes objetivos, né? Por exemplo, melhorar a propriedade organoléptica, ou então prevenir algumas alterações, né, indesejadas que possam ocorrer nesses alimentos aí durante o processo de produção. Então, desse modo, as análises toxicológicas, né, nos alimentos existem para identificar possíveis toxinas e também para avaliar a concentração dessas toxinas, certo? No nosso corpo. Então, ela acaba sendo utilizada de maneira correta também. Pode ser utilizada de maneira correta no caso dos aditivos, né? Mas tem que ser usada com muito cuidado aí. E, além dessas áreas, né, o farmacêutico pode atuar também no controle da qualidade desse alimento, na melhoria desse alimento, né? Uma forma de melhorar esse alimento aí. E no armazenamento desse alimento também. E tem diversas outras áreas aí que o farmacêutico pode atuar nessa indústria de alimento aí, toda a sua cadeia produtiva. Então, Rafael, hoje em dia a gente percebe que as pessoas buscam muito mais por uma vida mais saudável, né? Então, principalmente nessa questão da alimentação, eu acho que seria bom a gente saber um pouco mais do que seria, mais especificamente, os alimentos funcionais. Bom questionamento. A questão da utilização de certos alimentos, né? Esses alimentos funcionais, eles servem para reduzir o risco de desenvolver algumas doenças que a gente conhece aí, né? Por exemplo, a diabetes, a obesidade, né? Pode desenvolver uma cardiopatia. Então, tem um filósofo, cara, que dizia, Hipócrates, ele falava assim, deixa o alimento ser teu remédio. Ou seja, cuidar da nossa saúde através da alimentação. Então, os alimentos funcionais são aqueles que proporcionam benefício à nossa saúde, né? Além de algumas funções nutricionais que são básicas para a gente. Isso acaba reduzindo o risco de doenças crônicas ou degenerativas, como eu disse aí, a diabetes, né, alguma cardiopatia aí, ou então um câncer, né, que a gente vê muito, que corre muito por mutações aí. Então, é uma questão que está sendo muito procurada hoje por conta desse boom aí de uma alimentação mais saudável, né? Então, nessa lógica ainda de alimentos, ainda tem muitos casos de intoxicação alimentar no Brasil, né? Então dá para perceber que a nossa legislação ainda não é eficaz. E com isso, não temos uma fiscalização adequada. Que as empresas estão evoluindo é um fato. Mas como você pode relacionar esses viés com a falta de cuidado na hora de se alimentar? Bom, hoje a gente tem um número muito grande de aditivos, né, na indústria. Então, eles acabam sendo utilizados para manter as características dos alimentos, né? Porque eles precisam ser conservados. Então, inúmeros micro-organismos existem no solo, na água, e esses micro-organismos podem causar algumas doenças, né? A gente observa também que a utilização de agrotóxicos no campo que pode ser um agravante na produção, durante o processo aí, né, de produção desse alimento. Então, diante disso, o papel do farmacêutico entra como? Ele entra na prevenção dessas doenças que podem ser ocasionadas por esses alimentos modificados, certo? Pelo uso de agrotóxicos e tal.
seja ela de natureza química ou microbiológica. Então, é de grande valia isso. Através de análises físico-químicas, né? O farmacêutico atua aí através de análises físico-químicas e também microbiológicas. Ele pode atuar antes, durante e após o processamento desse alimento, né? Porque ele precisa saber como está aí o processo de produção em cada fase desse alimento, certo? Então, é por isso que o farmacêutico, ele é um grande detentor do conhecimento sobre microbiologia e toxicologia também, né? Ele precisa ter um conhecimento muito bom nessas áreas aí quando ele atua nessa questão da indústria de alimentos. E também pode contribuir de forma educativa, como assim, ele leva o conhecimento, né, que ele tem ali para a população, em que ele informa alguns problemas que podem acontecer ali, né, com o consumo de alguns alimentos que podem estar prejudicados e tudo mais. Então, muitas pessoas, elas acham que quando elas estão comendo algo que acreditam ser saudável, fariam bem para a saúde, no caso, né? Elas vão estar tendo algum benefício, né? Mas a gente, como estudante, que tem um conhecimento mais aprofundado, né? Os farmacêuticos também, sabemos que não funciona dessa forma. Então, essas pessoas, elas não têm o conhecimento necessário para diferir o que seria realmente nutritivo ou fosse uma enganação, né? Então, o que vocês poderiam dizer a mais sobre essas enganações dos alimentos que achamos ser nutritivos? O que as pessoas que fazem as dietas precisariam saber, no caso? Bom, com a crescente demanda, né, de alimentos devido ao aumento populacional, cada vez mais a gente pesquisa meios de alta produção para atender a demanda da nossa sociedade. E assim que surgiram os alimentos transgênicos, né, com o objetivo de garantir mais resistência e produtividade. Tem muita gente por aí mudando os hábitos alimentares e deixando essa vida sedentária que a gente observa demais, né? É, Algumas práticas, como exercícios físicos e o consumo de alimentos que proporcionem os nutrientes necessários para as funções biológicas básicas do nosso corpo e também uma função específica para a fisiologia do nosso organismo, eles vão promover a saúde e o bem-estar das pessoas, né? Diante disso, a indústria de alimentos vem investindo em novas tecnologias de processamento e também em novos produtos. E elas visam justamente o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis, né? Para atender aos consumidores mais exigentes e informados. Mas, por outro lado, é importante que essa indústria de alimentos seja comprometida em garantir ao consumidor a segurança desses produtos e a veracidade dos efeitos à saúde, né? Ao produzir um alimento funcional, como falado anteriormente por Rafael. Hoje em dia é comum a gente observar nas embalagens de alimento informações sobre a adição de vitaminas, ou então funcionalidades que o produto apresenta. Porém, nem sempre isso pode caracterizar um benefício a mais para a nossa saúde. O consumidor tem que estar em alerta sempre. Às vezes, a adição de uma substância considerada benéfica pode se dar em quantidade muito pequena para realmente proporcionar esse benefício. Então, vai ser necessária uma ingestão muito grande desse alimento para realmente se obter o benefício desejado. Outro viés é a adição de antioxidantes naturais, que auxiliam na conservação e no aumento de vida de vida de prateleira do produto. Isso é fruto de inovações tecnológicas para a substituição de antioxidantes químicos, mas nem sempre os naturais também apresentaram funções antioxidantes no nosso organismo. O mais indicado mesmo para que seja possível a ingestão dos compostos bioativos é manter não só uma dieta funcional, mas também uma alimentação variada e rica em frutas, hortaliças, cereais, sementes, azeite de oliva ou outras fontes de óleos polissaturados. É importante que a gente sempre dê preferência aos alimentos frescos ou que também tenham sofrido pouco processamento. Uma curiosidade
é que existem empresas que nunca imaginávamos, mas que estariam relacionadas com o farmacêutico. Uma dessas uma das mais famosas é a Coca-Cola, que inclusive não é das mais saudáveis. Você falou bem aí, né? A Coca é muito conhecida, né? Mas a gente não acaba não sabendo como é a história. A gente tem também a Nestlé e a Pepsi também, né? São muito conhecidas, mas as pessoas acabam não sabendo como é que foi isso, assim. Então, assim, a Coca, por exemplo, ela foi criada por um farmacêutico e era inicialmente um xarope, né? Que era constituído ali de extratos de folhas de coca, cafeína também, tinha água. Era vendido nas farmácias ali, né? Como um remédio que era para dor de cabeça na época e alguns distúrbios do sistema nervoso ali. Então, essa bebida acabou sendo processada, as pessoas, né, acabaram gostando ali do sabor e ela começou ali a ser vendida um pouco mais refrescante. E no final, né, depois lá dos processamentos, ela acabou virando uma mistura ali com um líquido, né, uma bebida gasosa, gaseificada. Então, depois disso, ela acabou sendo produzida em muita quantidade, né, a Coca-Cola virou uma empresa mundialmente conhecida aí, através dessa bebida que as pessoas consideravam refrescante. Mas no começo, né, a história dela era assim. A Pepsi também seguiu nesse rumo aí da Coca-Cola, né? Mais ou menos assim também. Já a Nestlé começou na Suíça e na época, né, o farmacêutico, o Henri Nestlé, ele lançou uma farinha láctea, né, porque ele queria desenvolver um alimento que contivesse, né, contivesse isso, todos os nutrientes que eram necessários para combater alguns problemas que tinham na época ali de desnutrição infantil. Esse alimento era a base de cereais e leite, né, basicamente. Então, através depois desse processo aí que ele fez e tentar originar, né, criar esse alimento aí, ele criou ali a famosa farinha láctea da Nestlé, que depois ficou muito conhecido no mundo todo, né? Hoje em dia todo mundo conhece Nestlé, Nestlé tem vários produtos, né? Então, alguns exemplos também que a gente pode dar que existem aqui no Brasil, por exemplo, o Guaraná Jesus, lá no Maranhão. O Guaraná Jesus é uma história muito curiosa também, é semelhante, né? O farmacêutico, ele inicialmente preparou essa bebida, né? Era para ser um xarope no começo. Então, ele preparou esse xarope aí, mas as pessoas acabaram gostando. Ele fez algumas modificações e no final acabou virando um Guaraná, né? Que Guaraná Jesus é porque tem parte do nome do farmacêutico que deu origem a ele. Então, o Guaraná Jesus, por exemplo, ele ele era, como eu disse, ele era para ser um xarope, né? Então, por curiosidade, algumas pessoas, as mais antigas no caso, né? Elas ainda consideram o Guaraná como um xarope e ainda usam como um medicamento, né? Por isso, se você chegar lá na região, as pessoas mais antigas, né? As idosas, elas consideram o Guaraná Jesus como um xarope ainda. Outro exemplo são os bombons finos da Amazônia. Os bombons finos da Amazônia é uma empresa criada por Jorge Alberto, que é um farmacêutico também. Ele aproveitou, né, a variedade ali de frutas da floresta da Amazônia, né, e aproveitou essa variedade para fazer sabores de bombons que são muito peculiares, né, fazem muito bom gosto do brasileiro. Não só do brasileiro, mas também eles começaram há pouco tempo a exportar esses produtos para fora do Brasil, porque os gringos também eles gostam muito dos sabores aqui, né? De algumas frutas brasileiras que são típicas daqui da região. Então, acabou que fez muito sucesso e a empresa está só crescendo. Interessante o que você falou, Rafael. Não sabia dessas curiosidades aí, não. Então, só para finalizar, né, essa, esses questionários, se a gente for pegar com base, né, em tudo que já foi falado, também na tua situação, né, de farmacêutico na área de alimentos, vocês acham que o futuro desse profissional nessa área é promissora? Bom, a perspectiva é justamente preservar cada vez mais as propriedades naturais, né, dos alimentos. É, alguns estudos desenvolvidos nas universidades mostram essa tendência.
Essas universidades têm sido grandes parceiros das indústrias de alimentos, porque elas têm uma estrutura adequada para desenvolver pesquisas de qualidade e dessa forma ela dá uma contribuição muito grande, principalmente às indústrias de pequeno porte, né? Além disso, os alimentos com os fins terapêuticos são a nova aposta. Os estudos nas universidades têm demonstrado a eficácia, né, na utilização de alimentos como frutas e verduras no combate e na prevenção de doenças. Mas, no momento, o principal foco é investir em tecnologia que vai garantir a preservação dos princípios ativos dos alimentos, né, para que, assim, mesmo após a industrialização, a gente não perca a qualidade desses alimentos. Cara, a perspectiva futura é muito boa, né? Porque, assim, na questão aí das indústrias, né? Cada vez mais a população, a quantidade, né? As pessoas cresce. Então, a gente precisa manter a demanda, né? Solucionar a demanda desses produtos. Então, assim, cada vez mais os farmacêuticos vão poder ser inseridos no mercado da indústria de alimentos, porque eles que atuam ali nas pesquisas e durante o processo, e eles têm um conhecimento que é muito útil para tentar garantir ter uma nutrição, né? Melhor dizendo, ter uma nutrição que se adeque ali corretamente e que tenha também um gosto bom, né? Porque as pessoas são atraídas pelo sabor, né, dos alimentos. Então, o futuro aí para o farmacêutico nesse mercado de trabalho é muito bom. E a gente já observa isso, né? Aos poucos, os farmacêuticos já estão sendo inseridos, como eu disse anteriormente. Aos poucos, eles estão sendo inseridos e a tendência é que cada vez mais eles sejam chamados aí, né? Sejam procurados para tentar solucionar essa demanda aí que vai surgir aí nos próximos anos, com certeza. Uhum, Exatamente. O objetivo é aumentar a quantidade, né, mas sem perder a qualidade. com certeza. Entendi. No caso, né? Então é assim que a gente vai finalizar esse, esse foi o nosso podcast sobre a atuação do farmacêutico na área de alimentos. Eu agradeço aos entrevistados e a todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado.